Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o programa Perspectiva do Observatório do Terceiro Setor. O trabalho voluntário teve destaque neste mês com o Dia Nacional do Voluntariado, comemorado no último dia 28. O assunto do programa de hoje é trabalho voluntário no Brasil. Participam Silvana Nakashi, empreendedora social, palestrante, fundadora e voluntária do grupo de estudos de voluntariado e coautora do livro Voluntariado Empresarial, Estratégias para Implantação de Programas Eficientes. Valdir Seminho, fundador da Associação Viva e Deixa Viver, professor de comunicação da Fundação Álvares Penteado e empreendedor social da Folha de São Paulo. E a co-apresentação do programa é de Franklin Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo, direto de Nova York, com Ana Paula Loureiro, da Rádio ONU. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Silvia. Bom dia, Valdir. Bom dia a você que está em sintonia aqui com Perspectiva na Rádio Brasil Atual. Hoje é terça-feira, mas continua repercutindo, Franklin, o debate entre os principais candidatos à presidência da República. É verdade. E claro que esse é o destaque da semana. O que de mais importante você gostaria de registrar? Verdade, Joel. Acho que esse debate que foi realizado pela rede Band, né, pela Band, né, que inclusive a Bandeirantes é o grupo que sempre inicia com os debates, já tradicionalmente no Brasil, desde a época da redemocratização, né? Juntamente com a TV Cultura, o UOL, enfim, outros veículos também da imprensa, fizeram esse debate e, surpreendentemente, todos compareceram, né? O presidente Jair Bolsonaro, que sempre fugia aos debates, né? Enfim, já na campanha anterior, desta vez ele participou e o que deu a perceber até se justifica por que ele não participava dos outros, né? Flagrosamente ele foi o derrotado, né? É difícil dizer quem foi o vencedor desse debate, né? Muita gente diz que foi a Simone Tebet, mas ela também não foi atacada. E você, quem foi a melhor, segundo a tua opinião? Eu acho que foi um debate muito morno, né? Para o meu gosto do debate, eu gostaria que o debate fosse um pouco mais aprofundado, ficou muito na superfície. Claro, o Jair Bolsonaro é vitrine, né? A Simone Tebet se saiu melhor que os outros no discurso, mas ela também não foi atacada em nada, né? Ela tem telhado de vidro também, a gente não pode se esquecer que ela é candidata do Temer, né? E o Temer, a gente sabe que governo que ele fez e como que ele chegou ao poder, né, Joel? A gente sabe muito bem de forma que foi. E ela realmente passou incólume, por isso ninguém quis muito entrar nesse ataque em cima da Simone Tebet, e ela, claro, surfou na onda que ela participou da CPI da Covid, né, como foi chamada, né, no Senado, a CPI da Covid, e ela, claro, defendeu uma série de bandeiras dela, né, tentando se colocar como uma terceira via, e uma coisa que é interessante, a grande mídia já, né, logo que encerrou e já na segunda-feira já começaram com isso, de tentar encaixar com uma grande vitoriosa para, digamos assim, criar essa terceira via. Novamente vem aí a terceira via. Agora, se ela foi a melhor, quem foi o pior? O Bolsonaro, isso nem tem dúvida. Isso aí foi muito claro. O Bolsonaro que foi que perdeu, ele que foi pior. Eu acho que ele teve o desequilíbrio, destempero, muita mentira, né? Assim, desmentida pelos debatedores, pelos concorrentes, né? Pelos outros candidatos na hora. Desmentido pela realidade dos fatos. E a realidade, né? Como é que você vai querer, sabe? Só você botar a cara para fora da janela da sua casa para você ver que o mundo que o Bolsonaro fala não é o mundo que você vive. Para encerrar nossa conversa, Frank, a respeito do destaque da semana, se ela acredita que vai ter mudança, se a Simone foi melhor, ela tira voto de quem? Do Lula, do Bolsonaro, do Ciro? Eu acho que ela não tira de um candidato, ela pode tirar assim, alguma coisinha de vários candidatos, né? Do Ciro, como se coloca como uma terceira via, pode ser que um ou outro que está meio em dúvida pode bandear para ela.
No caso, o pessoal mais conservador que está com o Lula, pode alguns ir para Simone Tebet. E no caso do Bolsonaro também, se tem alguém que ainda está meio, né, digamos assim, meio em dúvida, Bolsonaro não sei tal, a Lula não quer, então pode um pouquinho para Simone Tebet. Mas eu acredito que essa altura do campeonato, faltando 5 domingos, Joel, para as eleições... Contagem, né, regressiva. Cinco domingos, eu acho muito difícil ela crescer o suficiente para fazer sombra às duas principais candidaturas, que é quem vai, entre um ou outro, que vai ser decidido essa eleição. Ou entre e, em Lula, resumo, continua a polarização. Lula na frente e Bolsonaro em segundo. Sem dúvida. Duas administrações, né? Que tá, 2 administrações que vão ser avaliadas, né? Perfeito, Frank. Agora eu vou cumprimentar os nossos 2 convidados. O assunto é voluntariado no Brasil. Bom dia, Silvia. Seja muito bem-vinda novamente ao nosso programa. Bom dia, bom dia. Vamos falar de quem transforma, né? Vamos celebrar aí o voluntariado. Bom dia, Valdir. Bom dia. Fala, Joel. Aliás, eu quero ouvir o seu bom dia e meus parabéns. O Viva comemorou 25 anos esse mês. Joel, muita resiliência, né? Eu vi vocês fazendo uma introdução aí, e enquanto isso, no país da ordem e do progresso, é o voluntário que muda o mundo. Acho que se muitos políticos se esmerassem ao trabalho do voluntário, com certeza ia olhar muito mais para a população. E foram 25 anos de muito trabalho. Muito trabalho, Joel. A gente... a pandemia também nos mostrou uma forma diferente de impactar pessoas. A saúde, né, da população ficou abalada, e a gente percebeu o papel importante da Vive e Deixe Viver, e não só atuar nos hospitais, mas nesse momento a gente também acolhe a sociedade, a educação. Quer dizer, houve uma mudança nesses 25 anos gradativamente, onde, com muita serenidade e calma, a gente foi olhando para a gestão e valorizando cada vez mais o trabalho voluntário. E o voluntário teve um papel muito importante nessa trajetória do Vive e Deixe Viver. Acho que a base, né? A base de tudo. Eu não posso esquecer da minha trajetória familiar, né? Se é na família que a educação acontece, que a solidariedade acontece, meus avós acho que fizeram um bom papel junto aos seus netos, né? De levar a gente para âmbitos diferentes, ter encontros diferentes, respeitar a diversidade, acolher a diversidade. A Viva só podia ser uma consequência dessa. Às vezes eu fico espantado de ver tanta gente envolvida, ver uma caminhada aí pelo Brasil agora, e ver tanta gente, né, não só os voluntários, mas os profissionais da saúde, de uma forma tão acalorosa, esperando o nosso retorno, né? Eu diria, a Silvia sabe muito bem disso, que o meu objetivo sempre foi impactar o profissional da saúde. Quando esse contar a história, o voluntário vai ser prescrito. E é o que está acontecendo, a gente está sendo prescrito. Remédio é prescrito, contação de história também é prescrita. Segundo uma pesquisa voluntariado do Brasil de 2021, o Brasil conta com 57 milhões de pessoas comprometidas com o trabalho voluntário. É um número expressivo, Silvia. É um número expressivo, 34% da população brasileira com mais de 16 anos. É o resultado, a pesquisa é o resultado, né, de um estudo de uma década. Na verdade, ela reflete sobre essa última década e o quanto o voluntariado que diz que dobrou o número de voluntários, né, no Brasil nessa última década, né? Até mais, né? A terceira edição, a vantagem da gente ter estado perto da pesquisa em 2001, 2011, agora em 2021, é que a gente consegue fazer essa linha do tempo nessas 3 edições da pesquisa, 2 décadas de voluntariado no Brasil. Certamente esse número tem o grande impacto da pandemia, né? A própria pesquisa falou 47% passou a fazer mais voluntariado, né? Entre quem já fez
e alguma vez quem estava em atividade, quer dizer, a pandemia foi um chamamento para a filantropia, para a generosidade, para a solidariedade, para o voluntariado, mas ela também é um retrato de uma década de organizações como a Vive Deixe Viver, que faz um chamamento, que prepara as pessoas para a ação voluntária, que monitora, que dá o feedback do resultado das horas doadas, né? E também de toda essa evolução cultural, uma cultura que é ensinar a se doar, né? E a doar de modo geral, né? Acho que a gente tem esse retrato nessa pesquisa, né? Valdir, qual é o perfil do voluntário brasileiro? Essa bolha de solidariedade que aconteceu durante a pandemia despertou algumas pessoas, né? Permanece esse crescimento do voluntariado? Joel, eu vou te dizer uma coisa, até como publicitário, né? A Silvia colocou, né? A gente está na terceiro, são 3 edições de uma pesquisa que vai mostrando essa transformação. Né? A pandemia veio durante 2 anos, nos confinou, e aí nós tivemos que descobrir formas de ser gentil, formas de ser gentil no próprio prédio, né, na moradia, nos espaços, principalmente o próprio comportamento à distância, né? A gente viu tantas coisas engraçadas, mas ao mesmo tempo quanto a tecnologia se humanizou nesse processo, né? Abriu um espaço para esse diálogo tecnológico e também acolhedor e resolutivo, porque muitas coisas foram resolvidas a partir das pessoas em casa. Eu sempre digo, né, que qualquer produto hoje de grande escala, que tem que impactar pessoas todos os dias e estar na cabeça do indivíduo e mudar o comportamento, é só com muita frequência. Eu acho que durante 2 anos a gente despertou para uma solidariedade, mas houve um contraponto muito grande nesse retorno agora da saúde mental. Então, assim, são consequências, né? Que vai continuar, vai, com certeza. Quando você dá uma carga de frequência mostrando boas práticas, que infelizmente a gente nunca vê isso pelos grandes veículos de comunicação no seu jornalismo, né? A gente vê uma boa ação aqui, outra acolá, mas na maior parte do tempo é a tragédia. Então, se a gente não tiver esse mesmo comportamento, né, de bater na tecla, quer dizer, 25 anos a gente foi mostrando, lá atrás falavam, ai, que coisa bonitinha que vocês fazem, é tão fofo, é tão... Vinham situações que a gente falava, pô, mas não é isso, né? A gente não é entretenimento, a gente não é um grupo saltitante, a gente está ali, de fato, para mudar um comportamento, para dedicar muitas horas para as crianças, para as famílias, para os pais que não leem, né? A Viva já fez 2 pesquisas que mostrou que 75% dos pais não leem para os seus filhos, então como é que a gente quer leitores no futuro? Então, essa demonstração frequente muda. Esses 2 anos que a gente teve que aprender a conviver, com certeza na vida de muita gente mudou, e a fome exatamente só não foi pior, porque as redes sociais e as organizações tiveram que mudar até o seu perfil de atuação. Então, eu vejo, Joel... A presença do terceiro setor é muito importante, né? Existe uma mudança comportamental que isso vai se consolidando. E se a gente fizer bem feito com as crianças, com os pequenos, aí, meu amigo, muda tudo, né? A gente muda muito. Pelas palavras do Valdir, Franklin, o papel da grande imprensa, a grande imprensa tem um papel fundamental nesse processo do voluntariado e até do próprio terceiro setor, de uma maneira geral. Até agora ela tem apostado nas notícias ruins, né? Que dão ibope, que dão isso. Que maneira se pode mudar essa cultura, Frank? De como nós podemos apostar numa nova cultura? Porque ela é importante, né? Para o futuro, né, do voluntariado e o futuro do terceiro setor no país. É verdade, Joel. Aqui notícia ruim sempre tem muito mais destaque, né? Acho que é uma questão cultural que a gente precisa começar a trabalhar. Da mesma forma que o voluntariado trabalha essa questão cultural de introduzir isso dentro do dia a dia das pessoas, acho que nós, como jornalistas, também teríamos que trabalhar para mudar essa concepção, né?
que as notícias ruins, claro, às vezes você tem que dar uma notícia ruim como jornalista, isso eu digo, a gente tem que falar às vezes das coisas ruins, porque se nós não falarmos, nós não alertarmos, quem que vai fazer? Esse é o papel, digamos, até principal da imprensa, mas não o único, né? Aí é que está a questão, não é o único papel da imprensa. A imprensa também deveria investir e investe de uma certa forma muito pouco na questão da prestação de serviços, né, para a sociedade. A gente tem um papel também de prestador de serviços e às vezes esse papel é deixado de lado só no papel de denunciar as mazelas da sociedade, né? Então, acho que é uma questão cultural que nós, jornalistas, também deveríamos ter, de começar a divulgar também aquilo que é positivo, aquilo que pode transformar a sociedade de uma maneira positiva. Silvia, e o papel do voluntário? O papel, na verdade, o que eu perguntei para o Valdir, o perfil do voluntário, qual é? É mais mulher, como a gente imagina, né? Porque o terceiro setor, a maioria são mulheres, ou os homens começaram a ser voluntários? Segundo a pesquisa, é muito equilibrada a participação de homens e mulheres, as mulheres um pouquinho mais, né? 51% de mulheres. É um perfil numa faixa, a gente quebra paradigmas, mas em 2011 a gente também quebrou que o voluntariado era uma coisa que as pessoas deixavam para o futuro, faixa etária de maior destaque está ali perto dos 40 anos, então é gente que trabalha, que tem família, que estuda, que está em atividade e organiza seu tempo para o voluntariado. E também aquele preconceito, né, que é o rico ajudando o pobre, né? A faixa etária de destaque não é uma faixa etária de alto poder aquisitivo, inclusive porque no voluntariado eu dou o meu tempo, né? E o tempo é uma moeda democrática, todos nós ganhamos todos os dias a mesma quantidade de tempo, né? E organizamos e gerenciamos esse tempo e destinamos, doamos, entregamos esse tempo de forma daquilo que a gente decide, né? Uma decisão, aliás, exatamente como o voluntariado, né? Uma decisão pessoal e individual, né? Então, a pesquisa, ela tem esse papel muito importante. Se, de um lado, ela tira esse retrato, né? Do perfil, das características, dos interesses, das motivações, da confiança ou não, aonde, né, existem esses vínculos, do seu engajamento, inclusive territorial, né, porque nós estamos num país continental, ela vem para retratar, reconhecer, chancelar esses 57 milhões de brasileiros que doaram 12 bilhões de horas, né? Mas também para nortear, porque é importante quem recebe voluntários conhecer isso, para que as oportunidades, o que ele tem para oferecer de ação, acolha esse perfil, né? Então, é muito interessante observar essas mudanças, né? E, por outro lado, abrir caminhos, né, para as próximas. Eu espero que a gente não espere 10 anos para a próxima pesquisa, né? Em muitos lugares do mundo, essas pesquisas acontecem anualmente, né? Vão acompanhando, né, essa mudança. E o Valdir falou uma coisa muito importante, né? A gente educa, né, para as práticas da gentileza, da generosidade, do voluntariado, né? Então, abrir espaço para isso nas mídias é muito importante porque mostra que é possível. Voluntariado não tem contraindicação, né, Valdir? É para todos, né? E divulgar sempre com constância essas pesquisas é muito importante. 12 bilhões de horas foram doadas, é um número muito expressivo. Mas agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem "Bombardeios constantes impede auxílio na linha de frente lá na Ucrânia". A Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações. A coordenadora humanitária da ONU para a Ucrânia disse que tem sido impossível alcançar todos os necessitados em áreas da linha de frente em todo o país.
a chefe humanitária revelou a jornalistas sua inquietação pelos bombardeios constantes que estão impedindo a presença das agências na cidade do Nordeste, fortemente afetada por inúmeras necessidades. Desde o início do conflito, em 24 de fevereiro, mais de 12 milhões de pessoas foram alcançadas pela comunidade humanitária, mas em áreas não controladas pelo governo foram menos de 1 milhão. O apoio inclui transferências de dinheiro, artigos de saúde, abrigo, acesso à água potável, proteção e reabilitação. Um dos maiores desafios das agências é a obtenção de garantias de segurança da Rússia para cruzar a linha de frente. Nessas áreas, funcionários do setor apontam haver necessidades humanitárias agudas, um motivo de grande preocupação. O último inverno começou cedo e durou muito tempo na Ucrânia. Brown disse ainda que deveria haver preparativos para essa época. Ela considera importante garantir que o mundo continue prestando atenção onde as pessoas sofreram e continuam nessa situação. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Continuamos com o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre o trabalho voluntário no Brasil, com a Silvia Nakashi e o Valdir Zimino. Muito bem, Franklin. Agora vamos com a nossa enquete. Ela não, como diz você, pontualmente, ela não tem aquele rigor científico, mas ela retrata a opinião dos nossos seguidores. Qual é a pesquisa do programa de hoje, Franklin? É verdade, Joel. Ela não tem esse rigor científico, como você bem ressaltou, mas ela é importante porque mostra como é que as pessoas estão pensando, as pessoas que nos seguem nas nossas redes sociais, enfim. E a pergunta de hoje, né, que nós fizemos para o programa de hoje, voluntariado no Brasil, você já fez algum trabalho voluntário? E olha só o resultado, 78% das pessoas que responderam à nossa enquete disseram que sim, que já fizeram algum trabalho voluntário, contra 22% que disse que não, que nunca fez um trabalho voluntário. Né? E frente a essa nossa enquete, né, claro, acho que, infelizmente, acho que se for fazer uma pesquisa científica, esse número com certeza deve cair. Né? Mas como foi colocado aqui já, né, pela Silvia, pelo Valdir, a questão do voluntariado é uma questão fundamentalmente cultural, que ela tem que ser arraigada dentro da sociedade para que isso cresça cada vez mais. Né? E, independentemente dessa questão cultural, me surge uma outra questão que eu acho importante que tanto a Silvia como o Valdir debatam, que é a nossa legislação, a legislação brasileira, ela favorece o voluntariado ou não? Valdir, vamos começar por você. Então, trabalho voluntário, Franklin, a gente sempre está associado a uma causa, a um movimento, né? A gente, nessa evolução dos tempos, se a gente imaginar que talvez nos anos 60 a gente ganhou muita força no voluntariado, abrindo espaços, de fato, para se demonstrar indicadores, né? Eu acho que o terceiro setor precisaria ser mais reconhecido por essa proposta, porque foi aquilo que a gente falou, voluntário não faz greve. Se fizesse greve um dia, a gente ia saber o peso dessa relação, né? Voluntário, ele é engajado, ele vai atrás, ele é resiliente, e a gente tem que lembrar que sempre tem uma associação por detrás, uma organização da sociedade civil por detrás, né? Porque voluntário sozinho, ele faz, mas a gente não vê o impacto. Houve um movimento do marco legal do terceiro setor, muitas coisas avançaram, outras nem tanto. Quando a gente olha para a subsistência de uma organização não governamental, muitas vezes o equilíbrio em ter recursos de diversos cantos, que é o que favorece a sustentabilidade, e não está somente refém de leis de incentivo, né, que é muito doido, né? Cada 4 anos muda comportamento, tem, não tem, aí as ONGs têm que estar paramentadas de legislação, de advogados, para poder defender. Quer dizer, eu vejo muito o terceiro setor como um movimento muito resiliente e muito exigidor que a legislação avance, entendeu? E que facilite. A Silvia sabe muito bem, né? O voluntário, em 98, tinha muitas organizações que tomavam paulada, porque não tinham controle, não tinha uma lei. Quer dizer, nós tivemos uma primeira-dama que pensou, de fato, nesse país, olhar para esse país, organizar o voluntariado,
trazer indicadores, que tudo isso é o que vai fortalecer a legislação que a gente tanto precisa. Então, foi como a gente falou, a mídia tem que estar bem mais atenta. De fato, no nosso país, a corrupção é tão grande, então tem a pilantropia, né? Que muitas vezes é o que apaga a luz do terceiro setor, né? O que traz uma nuvem de insegurança, inclusive para a pessoa física doar, né? Ela tem dúvidas. E é isso, uma pessoa, mesmo que ela doe, ela tem que entender missão, visão, valores, tudo aquilo que aquela organização está produzindo, mais uma vez, exercício de cidadania e exercício do ordem e progresso com amor. Silvia. Então, a lei de 1998, ela foi muito importante, ela é muito importante, porque ela faz esse reconhecimento do papel do voluntário, essa formalização, ela formaliza o vínculo entre o voluntário e a organização, o espaço público onde ele atua. Mas, por incrível que pareça, segundo a nossa pesquisa, né, ela ainda é muito desconhecida. Quando a gente fala da pesquisa nacional do voluntariado, agora de 2021-22, ela traz um retrato do Brasil. Então, a gente tem que ainda só 45% dos voluntários entrevistados tinham conhecimento da lei e pouquíssimos assinaram o termo de adesão, e é exigência, né? Não é uma questão de poder ou não poder, a lei é muito clara. Você tem voluntários, isso tem que estar formalizado por meio do termo de adesão. A lei teve uma pequena adaptação no texto em 2016, né? Então, assim, ela é importante, mas ela precisa talvez ser mais também divulgada, mais trabalhada, né? A gente tem que entender que é um continente, como eu falei, um Brasil continental. E assim, eu estava ouvindo, né, a nossa jornalista, um outro dado que a pesquisa trouxe para nós, que também é um pouco assustador, é sobre a agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Em que um dos pilares dessa nossa agenda, né, que a agenda fala de pessoas, fala de questões do planeta, do meio ambiente, fala da prosperidade, fala de nos unirmos, né, trabalharmos juntos, em parceria, mas ela fala de um ambiente pacífico. Então, assim, me dói muito, né, a gente pensar que a gente está aí com a Agenda 2030 tão pertinho, né, para ser atingido aqueles objetivos, sem deixar ninguém para trás, né, que é um compromisso, e 70% das pessoas não conhecem os ODS, né? Então, a gente perguntou e as pessoas não conheciam. E a gente vivendo esses tempos tão dolorosos, né, que não é um ambiente que facilite, né? Então, é verdade, Silvia. É doloroso, sabe, né? Em cima dessa pesquisa, que 70% das pessoas não sabem que as ODS, o Observatório começou a desenvolver, inclusive mudou o nome do seu programa. Hoje, nós congelamos o Brasil Cidadão e colocamos no ar o Brasil ODS. Toda semana a gente fala de um objetivo da Agenda do Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030. E que vai ao ar, o relatório Luz... Vai ao ar toda quinta-feira, né? Obrigado. Toda quinta-feira, às 9 da manhã, aqui na Brasil Atual. Toda quinta-feira nós temos o Brasil ODS. E sabe, Silvia, foi um banho de água fria. Agora, dia 30 do mês passado, o relatório Luz revelou que o Brasil não cumpriu nenhum dos objetivos sustentáveis. Quer dizer, no anterior, a gente... Nós tínhamos avançado um pouquinho, né? Tínhamos avançado, é verdade, e recuamos agora. Claro que a gente também atribui à pandemia. De qualquer forma, a desconstrução de políticas públicas do país, desse governo, ocasionou todo esse transtorno e a gente teve um retrocesso muito grande. E eu que acompanho, deixa eu só para fazer essa conclusão, eu acompanho, né, quando eu entrei para trabalhar no Centro de Voluntariado de São Paulo, que foi assim a minha grande
escola do voluntariado, onde eu aprendi, me desenvolvi, sou extremamente grata por todo aprendizado. Nós tínhamos os objetivos do milênio e a gente falava muito de compromissos das empresas e dos governos. Quando nos entregam, em 2015, a Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, vem um compromisso de cidadão, né? A chamada que o Ban Ki-moon fala é para o voluntariado, é uma agenda de todos nós podemos fazer alguma coisa para contribuir para essa agenda, né? Então, ela tem esse compromisso, é de governos, é de empresas, né? É de sociedade em geral, é de comunidades, mas é do indivíduo, né? E voluntariado é instrumento de cidadania, de participação cívica e de poder contribuir com essa e com outras agendas. Para divulgar isso, eu queria ouvir o Valdir, mas antes, só para registrar mais uma informação. A nossa preocupação em divulgar os 17 Objetivos Sustentáveis da Agenda 2030. Não é só esse programa, mas nas nossas redes sociais nós enfatizamos a importância do engajamento do nosso país nessa Agenda 2030. Valdir, eu quero o teu comentário também. Olha, a Silvia falou importantíssimo. Eu acompanho essa visão e desde 92. Eu morava no Rio de Janeiro e eu participei de todo o movimento. Não é à toa que hoje eu estou, né, como parte integrante do Comitê dos Empreendedores Sociais da Folha, onde a gente tem um movimento chamado Catalyst 2030, que é exatamente para sensibilizar pessoas, empresas, organizações a falar isso na transversalidade. Isso tem que estar no nosso dia a dia, tem que estar o tempo todo. A gente tem que transpirar isso. Mas ainda hoje, quando eu discuto isso, ou entro com prospects, pessoas, né, mesmo na academia, todo mundo de uma certa precisa colocar isso aí na nossa agenda. Não, isso aí não. Isso aí é a nossa sustentabilidade. Né? Então, eu, como pessoa, costumo multiplicar isso. Né? Há alguns anos lecionando na FAAP, nenhum aluno sai com um trabalho de gaveta. Né? Eles saem com um trabalho para o portfólio, um trabalho realizado, um trabalho que eles vão a campo. E sempre associado a vá descobrir, vamos dar voz e visibilidade para organizações não governamentais. E nesses encontros, a gente vê também que falta essa informação. Né? Quer dizer, se a gente jogasse essa temática na transversalidade, na formação, desde o bebê, põe lá na creche isso, entendeu? E vamos falar disso, nós vamos ter mudança. O que a gente está falando é sempre, olha, 92 tem que chegar em 2015 com 8 metas. Agora já não são mais 8 metas, são 17, que dá um total de 165 dos problemas que nós temos e a gente não consegue resolver, né? Não consegue resolver porque, enfim, a gente tem políticos que poderiam fazer isso com uma propriedade, né, extraordinária. Quando eu vejo uma campanha de eleição, e todo ano é a mesma coisa, é guerra, é falar mal do outro, é dizer que tem lá 5 metas para atender, sabe, propaganda política deveria ter uma outra forma para falar com o povo, inclusive, que não tem, né, que troca voto por dentadura, por cesta básica, né, de que forma que a gente pode empoderar, de fato, as pessoas? É mexendo lá na raiz, Joel. É verdade, você está levantando um aspecto importante. As eleições, elas, na verdade, são um símbolo do atraso do Brasil, né? Está tudo ali, né? Parece que nós estamos 50 anos atrás. A sociedade civil que está hoje organizada para criar um novo Brasil, até para se reinventar enquanto sociedade brasileira no pós-pandemia, deveria colocar o terceiro setor como uma peça fundamental para que a gente pudesse refletir até para diminuir as nossas desigualdades. Um levantamento da plataforma Atados revelou que a principal causa dos voluntariados brasileiros é a educação. Seguida veio o combate à fome, o meio ambiente, direitos humanos e violência contra a mulher. Silvia, eu queria te ouvir, eu quero ser voluntário. Né? A partir de vocês me sensibilizaram, essa entrevista com o Valdir, com você, me deixou entusiasmado, eu quero ser voluntário. Mas eu sou professor, eu quero educação. Como é essa formação do voluntariado para enviar ele para onde precisa, não para onde ele quer, que ele acha que possa dar sua contribuição? Como é que é isso? Bem, tem essas plataformas com o Atados, Descubra a Sua Causa, a LIA,
social, sociomotiva. Nós temos a próprias Nações Unidas, tem uma plataforma com, né, o voluntariado das Nações Unidas tem uma plataforma com oportunidades de trabalho voluntário. Elas são muito autoexplicativas, né? Elas têm por causas, têm por região, têm por né, público de interesse, faz esses cruzamentos, e hoje tem uma maturidade das próprias organizações da sociedade civil que frequentam as mídias sociais com muita qualidade, inclusive, né? E estão nas mídias sociais e divulgam oportunidades de trabalho voluntário. Então, entrar nesse universo facilita muito o acesso. Hoje você tem oportunidade de voluntariado recorrente, eu vou me comprometer, tem o pontual, tem o presencial, tem a distância ou online. Então, vou dizer que o cardápio é vastíssimo, tem muitas oportunidades, tem a geografia, né, o território, eu quero atuar no meu território, então você consegue pôr organizações da sociedade civil e encontrar, né, ou alguns espaços públicos, uma escola pública, um hospital público, um museu, né, um centro cultural. Então, acho que hoje você consegue facilmente chegar em espaços, e aí os processos em cada um desses lugares segue os seus protocolos, as suas premissas, as suas regras, os seus mecanismos, né? Mas hoje a gente já tem essa maturidade e quem quer, isso não é difícil. Dizem por aí que é mais fácil que pedir pizza, chegar num lugar para atuar como voluntário. Talvez o maior exercício é a gente sair, né, do que a gente chama de intenção, de vontade, para ação, para atitude mesmo, e colocar a mão na massa. Talvez esse seja a parte mais difícil, né? Você está acompanhando o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre trabalho voluntário no Brasil, com a Silvana Caixa e o Valdir Cimento. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Agora ouça o Frank Valverde, que ele vai dar uma dica para você. É muito fácil, basta você seguir o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais. Lá você acompanha informações do Brasil e do mundo. No Insta, @Observatório 3 Setor. E no facebook.com/Observatório 3 Setor. O 3, tanto no Insta como no Face, em numeral. E você também pode ouvir nossos programas, assistir nossos programas que estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá você vai encontrar também entrevistas e quadros como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da nossa história e refletem sobre a sociedade brasileira. Basta você buscar por Observatório 3, em numeral, Setor. Muito bem, Frank. A Associação Viva e Deixe Viver é uma organização da sociedade civil que capacita pessoas para se tornarem contadoras de história em hospitais. Hoje a organização tem mais de 1.200 voluntários atuando em diversas cidades do Brasil. Bom, voltamos para você. Já no início do programa a gente começou falando do Viva, e agora poucas pessoas sabem dessa dimensão do trabalho que você realiza há 25 anos, Valdir. Como surgiu essa ideia? Conta um pouco da trajetória do Viva, para estimular novos voluntários do terceiro setor. Eu acho que sempre me incomodou o índice de leitura no nosso país. Trabalhando em veículos de comunicação, como a gente bem colocou, o espaço da criança na rede, na grande mídia, foi sendo reduzido até por causa da própria legislação, né? Que você não pode falar com a criança, você tem que ter todos os cuidados. Então, a criança perde espaço, mas hoje ela está com o tablet e ela é muito mais impactada. E a leitura, por si própria, um índice uma porcentagem muito pequena no início da Viva. Né? Então, isso foi uma das coisas que me chamou a atenção e que eu imaginei que um contador de história, tendo exatamente, se comparando a uma mídia, né? Porque nós somos mídia, nós falamos,
e as palavras que a gente fala podem encantar a criança. E hospital, porque a criança estava mais acessível, no seguinte sentido, ela está fora de tudo aquilo que ela gosta, está num espaço terrível, porque ela não sabe nunca o que vai acontecer com ela, e ao mesmo tempo ali a gente poderia levar o acolhimento da leitura. E deu certo, a coisa foi crescendo. O nosso programa de voluntariado, muita gente reclama, diz que é longo. Não, é para a vida. A gente não faz um programa de capacitação para a pessoa ser voluntária da Viva. Para ser voluntária é contador de história. Se por um acaso se encantar com a Viva, vai vestir um jaleco, direito de uso. O jaleco ele tem que ser devolvido se a pessoa sai da associação. Em 25 anos, a gente mostrou a frequência do nosso voluntário. Fica, em média, 9 anos na instituição, um pouco bem mais que a média. Ele doa, em média, 10 horas contando histórias. Ele registra a participação dele num diário digital, que hoje é uma ferramenta de pesquisa contínua, que mostra exatamente aquilo que a gente falou, quantas horas foram doadas. Essa hora qualificada, ela tem um valor, é o capital humano que a ONG, que a Viva capitaneia, e isso também passa a ser um olhar mais atento, né, para os indicadores que uma ONG, o que ela faz com o dinheiro público. Então, a gente teve sempre essa preocupação de mostrar cada real investido na Viva, a gente devolve de 5 a 7 reais para a sociedade. A pandemia trouxe a gente para um patamar mais baixo, mas não deixamos de parar. Na pandemia, nos reinventamos. Então, o processo de capacitação, de formação, das atividades que a gente promove, são muito grandes para atingir o maior público possível, né? Não é só para o voluntário da Viva Deixe Viver, mas a Viva hoje é da sociedade. E a gente percebe que a seriedade, os indicadores, tudo aquilo que a gente vem provando, e principalmente sendo mais aprofundado, fazer pesquisa para identificar o nível de cortisol e ocitocina na criança, é inédito, né? Então, a contação de história leva a criança para um outro espaço, quando ela está sendo tratada, né? Entra como acolhimento. E isso é aconchegador, acolhedor também para os pais e para a equipe de saúde. Quer dizer, a gente chegou a 25 anos se destacando, de fato, no trabalho, na persistência do nosso voluntário. A gente está falando, o nosso voluntário, diferentemente da média da pesquisa nacional que foi feita, 89% são mulheres. Quando você vai na escolaridade dessas pessoas, elas são amantes da leitura, porque elas são muito bem formadas, muito bem capacitadas. Então, você vê, né, a gente, de uma certa forma, segmenta as pessoas, os amantes da leitura, e aquelas pessoas que, porventura, não gostaram, não tiveram oportunidade de ler, a Viva também abre esse espaço. Quer dizer, virou essa grande escola da arte de contar histórias e do brincar, Joel. Essa história de contar histórias e brincar, qual foi a que te mais marcou ao longo de 25 anos? Joel, a gente tem várias, né? Várias, é uma coisa, eu tenho várias, inclusive, de levar a criança, contar a história para a criança no paliativo, né? Ver a passagem da criança, estar presente, contando histórias, assim como vários voluntários. Mas uma das que mais me emociona é ver o Lucas Gabriel, um paciente que nós tínhamos na Santa Casa, que a gente conheceu aos 4 anos de idade. Ele era uma doença de Pompe, e tirava todo o movimento do pescoço para baixo. Ele morou 16 anos num quarto. Tinha outros pacientes com essa... Mas o Lucas se mostrou a criança que queria conhecimento. Então, aos 4, a gente contou a história. Quando foi aos 6, ele queria saber o que a gente lia. Então, nós tínhamos professoras voluntárias que foram alfabetizando o garoto. A política de atendimento pedagógico hospitalar precisa crescer nesse país. Então, os voluntários ensinaram essa criança a se expressar, a falar, aumentar o vocabulário, a entender as palavras, a juntar as palavras, né, com todas as dificuldades possíveis. Esse garoto, mais tarde, ele quis ser voluntário da Viva aos 18 anos. E ele queria, de fato, ser o cabeça de chave, o líder do hospital.
ele tinha uma percepção enorme dos voluntários que estavam sendo treinados, que ele falava, olha, aquele vai funcionar, aquele não, e era perfeito o olhar observador desse garoto. Então, ele era amado e amava os voluntários, assim como os profissionais. Aos 18 anos, ele quis se formar, então, ele foi inscrito por um outro Lucas, um estudante de medicina, no Enseja, e foi preparado para essa prova. O MEC não tinha, 15 dias antes, disse que não ia fazer a prova porque não estava capacitado, não tinha técnicos para fazer uma prova praticamente 3 horas oral. No final das contas, ele fez, foi certificado com 7,9. A história dele foi para o Instituto Stephen Hawking, porque ele queria ser um cientista, um físico, né? Se o Stephen pode, por que eu não posso, né? Mas aos 20, antes de morrer, ele entregou toda a história dele para a Viva. Tudo aquilo que ele produziu com os contadores, para a mídia. Então, eu vejo, Joel, nessa figura, essa semente que foi plantada, que em 16 anos ela sofreu uma transformação poderosa, né? Mesmo sendo uma cabeça numa cama. Influenciando muitas pessoas. E a trajetória voluntária da Silvia Nakashi? O que mais marcou? Bem, a minha vida, eu sempre tive avós voluntários, pais voluntários, então voluntariado na minha vida foi sempre muito, muito natural. Muito, muito natural. Uma das minhas avós escrevia braille, nós não tínhamos nenhum deficiente visual na família. E ela tinha máquina de braille em casa, né? Então, eu tinha absoluta consciência de que era uma coisa que ela fazia com muita alegria, que não era um trabalho, que era uma coisa que ela fazia mais, que ela oferecia para aquele grupo. Então, fez parte da minha vida. Eu estudei em colégios que também incentivavam as práticas de voluntariado, então sempre saí com os amigos para fazer voluntariado. E então foi sempre uma coisa de muita naturalidade, entrava na agenda como sair com os amigos, como ter a atividade física, o curso de idiomas, ir para a escola, ir para a casa da avó, o voluntariado estava ali na agenda, né? Então sempre foi muito natural, né? Hoje eu tenho algumas atividades voluntárias, sou conselheira, já tive algumas vezes nos comitês, continuo em alguns comitês, por exemplo, da Vive e Deixe Viver, né? E aí contribuo com o meu conhecimento. Com Ou seja, o voluntariado está no teu DNA. Está no meu dia a dia, é muito natural, eu acho. Olha, que a gente consegue fazer isso. A conversa com vocês dois foi muito proveitosa. Passou o tempo, só 10 minutos a produção me falou aqui, que eu tenho tanta pergunta aqui, mas eu quero, Frank, você tem que dar uma informação sobre o portal do Observatório, por favor, resuma isso, que eu ainda tenho que fechar o programa com os nossos convidados aqui. Quando o programa é bom, a gente nem percebe, né? Eu estou achando que tinha mais meia hora, só tem 10 minutos. Eu puxei dele aqui, porque se eu não parar aqui de falar, vai estourar o programa. Prosa boa, né? Entre amigos. É verdade. Vou procurar ser bastante sintético. Eu convido a todos e a todas que visitem o portal do Observatório, observatório3setor.org.br, esse 3 em numeral. Lá vai encontrar uma série de informações, uma série de notícias, muitas delas voltadas para a cidadania, para os direitos humanos. Entre as notícias de destaque, eu destacaria, por exemplo, uma matéria que diz que com dívida parcelada pelo governo, o dono da Havan compra jatinho de 250 milhões, né? Esses absurdos desse nosso Brasil, né? Uma outra matéria que é bastante lida também, a princesa escravizada no Brasil que lutou pela liberdade do seu povo. Convido a todos para lerem e descobrirem quem é essa princesa escravizada. E a matéria que eu quero dar um destaque especial, uma matéria muito triste, mas, enfim, que mostra que, como é que está esse Brasil de hoje, né? Uma matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, que diz o seguinte: PM que pisou no pescoço de mulher negra em São Paulo é absolvido. Essa é uma das barbaridades desse nosso país, né? A Justiça Militar de São Paulo absolveu na terça-feira, dia 23, né, na semana passada, por 3 votos a 2, o soldado João Paulo Servato.
que teve uma acusação baseada em 4 diferentes crimes, após ter sido filmado pisando no pescoço de uma mulher negra durante uma ocorrência em Parelheiros, na zona sul de São Paulo. É importante destacar, Frank, que essa senhora que ele pisou era uma comerciante. Exatamente, era uma comerciante. Era uma contraventora da lei. Era uma comerciante que teve uma desavença com ele e ele acabou... A pessoa estava trabalhando, ganhando o seu dia a dia. Isso ocorreu em 30 de maio de 2020, né? Ou seja, já estávamos na pandemia, a pessoa tendo que sobreviver em plena pandemia, né? Porque, claro, né, tem que sobreviver, não tem como, né? A pandemia está aí, mas você precisa sustentar a sua família. E esse crime foi cometido e o tribunal, né, composto, um tribunal militar, acabou isentando esse soldado que cometeu essa barbaridade. Essa notícia e outras, né, que você encontra no nosso portal, contam com a ferramenta de audiodescrição, uma ferramenta que as pessoas deficientes visuais podem aceder aos nossos conteúdos, assim como também aquelas pessoas que querem desenvolver alguma atividade no seu dia a dia e não tem tempo de ficar lendo, mas aciona a ferramenta de audiodescrição enquanto vai realizando seus afazeres, vai ouvindo as notícias do nosso portal, Joel. Muito bem, Frank. Nós estamos, como já disse, no último bloco do Perspectiva, hoje estamos falando sobre trabalho voluntário, com a Silvana Cacho e o Valdir Cimino. Dados da pesquisa que a Silva se referiu aqui, no programa de hoje, citando vários aspectos dela, também mostram que 71% da população tem interesse em ajudar o próximo. Cerca de 35% dessas pessoas não encontram oportunidades de trabalho voluntário. Eu acho que a gente pode fechar com isso nosso programa, né? Como ser um voluntário no Brasil? Está aí a pesquisa que revelou que 35% deste universo não consegue acesso para o trabalho voluntário. Por que isso acontece? Como fazer, motivar essas pessoas? Eu quero fechar com essa pergunta para o Valdir e para a Silvia. O que deve fazer para mudarmos esse cenário? Começo com você, Valdir. Joel, acho que mais do que nunca abrir espaço, né, como a gente, se lá no passado, em 2001, o César Job foi o primeiro a criar uma coluna das boas notícias do terceiro setor, e a gente foi abrindo espaços no editorial dos veículos. Eu acho que, mais do que nunca, as associações de classe ligadas aos veículos de comunicação poderiam colocar isso mais em pauta, né? Fazer com que a gente abra mais espaços na mídia, no jornalismo, para deixar mais claro todos esses indicadores, né? A força do terceiro setor, a importância do trabalho voluntário e valorizar as organizações que fazem esses matches, né? Eu quero ser voluntário pontual, eu tenho um período aqui, o que eu posso fazer? Então, eu entro lá naquele site recomendado e vou escolher aquilo que me agrada. Não, eu quero ser voluntário sempre. Então, tem curso, tem que participar de um processo de gestão para poder, de fato, saber em que âmbito vai atuar e como vai atuar. A gente ainda percebe que muitas pessoas veem uma foto linda de um contador de história na mídia, no dia seguinte eu tenho 300 pessoas enlouquecidas querendo ser voluntário no treinamento Kisuko, instantâneo. Isso não existe, né? A gente vai trabalhar, dependendo do que você vai trabalhar dentro de um presídio, dentro de um hospital, dentro de uma escola, tem regras, normas, práticas, não dá para ir lá falando oi. Então, acho que esse aculturamento, né, dentro de uma frase de Marilena Chauí, né, a gente tem que educar a nossa vontade. Educar a nossa vontade. Eu vi você anotando várias coisas importantes aí, mas você só tem 2 minutos para resumir tudo a respeito desses 35% que querem ser voluntários e ainda não conseguem. O som está desligado. Vamos ligar seus som. 35 não, 34% dos brasileiros são voluntários, então a gente tem um número muito maior para engajar, né? 34% são os que são voluntários. O processo é esse, é abrir espaço para mostrar que é possível. Mas a pesquisa diz que 35% dessas pessoas não encontram oportunidade de trabalho voluntário. Você diz das plataformas, de achar como começar, né? Exatamente.
E é impressionante o desconhecimento, apesar de um alto contato com as mídias e com a tecnologia, né? O voluntariado não se paralisou por conta da distanciamento, é mostrar que é possível. Eu acho que a gente precisa de espaços mostrando que é possível. Dizem as pessoas que não se doa porque as pessoas não pedem. Então, acho que a gente tem que fazer esse exercício de chamar para o voluntariado, convidar para o voluntariado e abrir espaços possíveis com esse perfil que a pesquisa aponta, né? Nós disponibilizamos a página do Observatório para esse chamamento, Silvia. 30 segundos, seu destaque final. Vamos transformar intenção e ação, venha para o voluntariado, né? Participe, engaje, e ainda estamos em tempos de celebrar esses 57 milhões de brasileiros pelo Dia Nacional do Voluntariado. Frank Valverde, seu destaque final do programa de hoje, o trabalho voluntário no Brasil. Uma síntese: faça o bem para você mesmo, seja voluntário, você vai ver o quanto que você vai ganhar pessoalmente com isso. Muito bem. As frases que eu anotei aqui dos nossos convidados. O voluntariado não se faz greve. Isso é a frase do Valdir. E a da Silvia, não tem contraindicação. Muito bem, seu destaque final, 30 segundos para fechar o programa com o Valdir Cimino, que está comemorando esse mês 25 anos do Vive e Deixe Viver. Parabéns novamente pelo trabalho, Valdir. Obrigado a todos. De fato, esses 25 anos é a prova de que é possível, né? A gente mudar o comportamento, mas mais do que nunca, qualquer cidadão pode exercer cidadania. E cidadania é arregaçar as mangas e fazer. Eu acho que isso é crucial. O Brasil precisa e o mundo está desejando isso. Quem quer trabalhar no Viva deve fazer o quê, Valdir? Entrar no nosso site www.vivaideixeviver.org.br. Esse semestre a gente tem 2 cursos imperdíveis, que é o Teia Viva, totalmente gratuito, 4 módulos de contação de história, e o Sacola Literária, no final de setembro, que é uma mostra de autores brasileiros. Nós vamos mostrar a cara do nosso Brasil. A gente já tem o ranking dos 100 livros mais lidos na Viva. Nós vamos olhar para esses livros que foram dessecados. Aí, com o estímulo à leitura que o Viva faz com o trabalho voluntário, o Perspectiva está terminando. Eu agradeço a presença de Silvana Caixa, empreendedora social, palestrante e fundadora e voluntária do Grupo de Estudos de Voluntariado Empresarial. O Valdir Cimino, fundador da Associação Vive e Deixe Viver, professor de comunicação da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAP, e empreendedor social da Folha de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe o nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, parcerias e desenvolvimento sustentável. Não perca. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.